Muito que bem, pessoal, Caio Nascimento de volta com o Vídeo de Base para a gente falar sobre um assunto que vocês pediram muito, né? O Sub-20 do Santos. E antes da gente começar a falar sobre especificamente sobre o Sub-20, eu fico aqui, eu dou a dica e eu faço até o pedido, na realidade. Assistam um vídeo, né, do qual eu falo sobre os treinadores, o corpo técnico, né, de cada categoria do Santos. Eu fiz um vídeo sobre isso, do 15, do 17, do 20 e do 23, né? No caso, o Rafael Bahia, o Bussinger no 17, o Bahia no 15, o Bussinger no 17, o Chip no 20 e o Pablo Fernandes no 23. É importante que vocês vejam esse vídeo, porque aí vocês vão entender mais coisas do que está acontecendo no Sub-20, além do resultado, tá? Porque tem coisas que vão além do resultado, que estão interferindo no desempenho geral da equipe. Vamos lá, então. O Chip ele assumiu o Santos durante a temporada com o calendário da base já em andamento. Sobretudo do calendário do Sub-20. Ele pegou o time na partida contra o Palmeiras, né? A primeira partida dele, acho que ele teve 2 treinos só antes, né, da estreia contra o Palmeiras, né? Um dos times mais fortes hoje no Brasil. A base mais forte em São Paulo hoje é a do Palmeiras, mais competitiva. É a do Palmeiras e do São Paulo. E perdeu, mas perdeu jogando muito bem, ou jogando de uma maneira mais à la Santos, se a gente pode falar dessa maneira. Ou com a cara, né, do Chip de outrora, né, porque ele não é uma cara nova, apesar de ter voltado, né, apesar não, né, por ele ter voltado para o Sub-20. Ele já tinha sido treinador do Santos, ele foi inclusive muito importante para o Pirani, para o Ângelo, pro Kaique. Ele foi o cara que modelou esses jogadores no 20, né? Mesmo sendo o Kaique e o Ângelo sendo jogadores para estar no 17 na época, já jogavam com ele no 20. Ele começou a dar algumas confianças, alguns mecanismos, ensinou algumas coisas para ele. Não só os dois, né? O Pirani, mas teve outros jogadores, o Balieiro, o Ivonei, que participam da equipe principal, né? Jogadores importantes, especialmente o Pirani, né? Eu acho que é um dos melhores jogadores hoje do Santos. E sobretudo até do ponto de vista estatístico, né? O Pirani é um dos jogadores sub-23 do futebol brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro, com melhor aproveitamento em passe, em criação e passe-chave, né? Então, ele no caso, cresceu muito na mão do Chip, mudou o posicionamento dele em algumas maneiras, então para ele foi importante. Não só para ele, mas voltando a falar, né? Do Ângelo, fez algumas partidas incríveis sob o comando dele também. Então já tinha, né, ele já tinha esse doce, né, com do treinador com o torcedor santista. Já o conhecia de outros carnavais e de outros times, e outros jogadores que ele ajudou a desenvolver. E isso foi importante para desenvolver a fama dele no clube e ele voltar para uma categoria em que ele gosta, uma categoria muito boa para ele. Porém, o momento da categoria sub-20 do Santos não é das melhores, para não dizer outra coisa. O Santos, no caso, não é novidade para ninguém, né? Especialmente para quem acompanha a base, o Santos sempre utiliza jogadores mais jovens do que a categoria. Então, geralmente, a equipe sub-17 tem muito jogador, em vez de estar no corte dos 17 anos, tem 16, alguns 15, mas pouquíssimos 17. No sub-20, muito jogador de 16, 17, 18, às vezes 19, às vezes 20. Então, isso demora, né, para o jogador. Porque, né, no caso, o Santos, claro, cada time tem a sua abordagem, porque o Santos prefere isso, né? Isso era uma cultura do Santos. Pode ser boa e pode ser ruim, dependendo do ponto de vista, como eu já falei. Se você quer ser mais, por exemplo, brigar mais por títulos, que é importante na base também, não é o primordial, mas é importante justamente para o psicológico do atleta, isso pode ser uma coisa que vai falhar. Mas, para o jogador se desenvolver, é bom, serve como laboratório. Então, o caso, ele pegou um Santos desfacelado em alguns setores, especialmente, e perdendo jogadores pro profissional e pro 23. Isso é uma coisa que aconteceu demais, ou seja, jogadores jovens já, né, para estar na categoria com ele no sub-20, já estavam sendo pinçados pro 23 e alguns pro profissional. Então, raramente ele tinha uma sequência de trabalho com jogadores, tá? Ou com o mesmo time. Não é coisa que você vê, por exemplo, acontecendo no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, até no próprio Cruzeiro. Quem acompanha a base muito percebe, você consegue escalar os outros times, porque eles repetem esses jogadores. O Santos não, o Santos o Santos transforma muito. Uma hora o cara tá com o Chip, depois ele tá com o Sub-23, outra hora ele tá no principal, daí ele fica encostado no principal, daí rebaixam ele pro 23, não rebaixa mais, rebaixa não no tom negativo, tá? Isso é importante dizer.
é bom rebaixar jogador na categoria de base, porque ele tem que estar sempre tendo minutagem. Se ele tá parado, ele tá perdendo tempo, porque ele é jovem. Jovem tem que jogar sempre. Se não vai jogar no profissional, joga no 23 ou joga no 20, tá? Então, e assim, no caso, né, acaba rebaixando até o 23, não rebaixa pro 20. Não entendo, acho isso um pecado, acho isso um erro. Haja vista, por exemplo, o Ângelo com o Diniz. Ficou esquentando o banco demais, por muito tempo. Poderia estar ajudando o sub-20, né? Uma categoria importante para ele. Ainda, né? Porque ele teoricamente teria idade para estar com o Gabriel Bussinger no sub-17, porque ele é 2004. Então, teve esse primeiro fator. Já era um time avariado, se a gente pode falar, ou não tão bom quanto os outros, tá? Não é. O Santos não era contender, o Santos não era favorito no sub-20, não é a geração que estava, a gente pode falar dessa maneira, mais pronta, até porque o Santos perdeu muitos jogadores durante a pandemia, né? Antes, né? No hiato que teve, no futebol de base também. Então precisou remodelar muita coisa. Então teve esse problema, né? Montagem de elenco, definição de elenco, isso é mais importante até do que a montagem. Definir quem vai ficar em qual categoria. Ou pelo menos criar uma porcentagem, pelo menos, 70% do seu time, do seu corpo, né, de jogadores, a gente não vai mexer. Até porque isso interfere, né, no desenvolvimento do atleta, no desenvolvimento do clube e no desenvolvimento da categoria. Porque aí entra aquela questão, uma coisa que eu acho que é válido conectar, né, dessa maneira, a gente pode falar dessa maneira, o treinador do Santos, o Rodrigo Chip, é o senso de urgência, porque ele precisa usar como laboratório, literalmente. Porque aí, no caso, né, se você for fazer muito teste, a chance de você dar certo não é tão grande, porque você vai estar testando demais. Então ele teve muitos momentos que ele teve que escalar lateral, o zagueiro de lateral, volante de lateral, ou lateral de volante, centroavante de lateral, porque às vezes tinha muito jogador para uma posição e quase nenhum para outra. Porque o cara que estava se destacando ali com ele teve que ir para outro, quebrar um galho lá. Um caso claro, né, que foi um jogador até contratado pelo Santos, e eu acho que foi até uma das melhores contratações de uma maneira geral, tanto da base quanto do profissional, que foi o Lucas Pires. Vai ter mais vídeos sobre ele mais pra frente. Que foi, ele chegou para jogar no Sub-20, jogou algumas partidas no Sub-20, foi para aspirantes, porque ele acha que ele jogou uma ou outra partida no aspirantes, e ficou pro elenco que ia treinar para a Copa Paulista, que é Sub-23, né? No caso do Santos, é um campeonato profissional para as outras equipes, mas pro Santos é só com jogador Sub-23. Então ele, pouquíssimas vezes ele descia, né, pro Sub-20, até a hora que começou a ficar feia a situação. O Santos começou a apanhar demais, porque era muito jogador 03, muito jogador 02, né, até 03 do que 02, uma categoria que pode ir até 01, e isso faz uma diferença muito grande, até 2001. Tanto é que o grande destaque do Santos Sub-20 é um garoto de 2003, que é o Wesley Patati, né, que tem jogado muito bem. E aí é uma coisa que o pessoal cornetou e com razão. O Patati, ele é um extrema, né, um ponta muito bom, excelente para a categoria dele. Contra um muito bom, ataque ao espaço, ele é um ponta completo. Mas aí ele teve que começar a escalar ele mais como meia, porque faltava meia. Porque aí já não tinha mais o Lucas Barbosa, que estava se destacando muito até com ele no Sub-20, no breve momento que ele assumiu o Sub-20 do Santos, né? No comecinho do Sub-20 que ele assumiu o Santos, Lucas Barbosa era o principal nome do Santos na categoria dele, já foi pensado para o Sub-23, começou a treinar depois, né, com o Pablo Fernandes para a Copa Paulista, então ele ficava pouco tempo no Sub-20, ia para uma ou outra partida, depois parou de ir, né, e aí o Santos ficou virtualmente desclassificado no Campeonato Brasileiro Sub-20. Importante salientar, ainda, né, existe um projeto de que o Campeonato Brasileiro tenha 2 divisões e aí teria um rebaixamento. Atualmente não tem, o Santos é o último colocado e não tem rebaixamento. Isso é bom e ruim, na minha opinião. Bom, porque não vai ser rebaixado. Ruim, porque tira a competitividade. Então o Santos, por exemplo, virtualmente eliminado do Campeonato Brasileiro, para que você vai usar o Campeonato Brasileiro? Vai servir como uma pré-temporada que o clube não teve, que o clube não pôde fazer. Porque o Santos também teve isso, o Sub-20. Até também isso não é culpa do treinador que estava antes, né, o Aaron Alves. Ele pegou o time do jeito que estava e também não mexeu muita coisa. Então, assim, não teve uma temporada digna, né? Aí, e também, né, com o treinador atual também, não teve. Ele pegou o carro andando, trocando o pneu com o carro andando, né? Um jargão do automobilismo aí. Então, assim, tá usando, basicamente, o Campeonato Brasileiro, que é o maior de todos, como se fosse um laboratório. Por quê? Aí favorece um campeonato que o Santos teria, em tese, mais chances, que é o Campeonato Paulista Sub-20.
Aí você começou a ver mais o Lucas Pires ajudando ali no sub-20, o Juan mais restrito ao sub-20, porque também teve momentos em que o Juan foi pensado pro sub-23, então não foi, a gente pouco viu ele, era mais o Brian, né, jogando no ataque da equipe sub-20 do Santos, era o Brian, o Patati, às vezes o Pistelli, então assim, mudava muito a configuração, não era o mesmo time sempre, então isso pesou. Outra coisa que também pesou com relação ao Santos, o terreno de jogo, isso é extremamente importante. De uma maneira geral, o futebol brasileiro tá uma porcaria, tá? O futebol brasileiro é uma porcaria em termos de gramado, não só no profissional, mas ainda mais na base. Laranjeiras, lamentável, até a Fazendinha, né, o estádio do Corinthians, o Schurmer lá, tá muito ruim. São pouquíssimos, você conta nos dedos os campos bons que hoje tem. E o Santos jogou em 2 campos muito ruins no Sub-20 e também no Sub-23, né? Mas como o assunto é o Sub-20, o 1º de maio, o Santos sequer venceu no 1º de maio, né? Uma sequência ruim, em que às vezes o Santos até jogava bem, mas falhava às vezes por, claro, qualidade do jogador, o momento, a pressão, né? O gramado, a gente viu o jogador perdendo gol por conta de murrinho artilheiro, então, ou o jogador dando um pique e a bola ia para outro lado, então assim, pô, você jogou num gramado que não tem nada a ver com a sua cultura e com a filosofia de jogo do treinador. Então, aí você pode até também dar uma cornetada no treinador, pô. Você sabe que o gramado é ruim, então você vai ainda continuar jogando dessa maneira. Daí volta para aquela dualidade, né? Futebol de base tem que assistir com um projeto. Não, a prioridade não é ser campeão ou vencer, mas se você nunca for campeão e nunca vencer, vai ser ruim pro seu psicológico, né? Então aí entra aquela questão. E não existe esse papo, tá? De que, não, o jogador tem que jogar no gramado ruim, porque quando ele for profissional ele só vai jogar em gramado ruim. Não é assim. Porque, primeiro, teve também uma outra. Aí vem um terceiro elemento: lesão, muita lesão, mas muita lesão mesmo. E muitas dessas lesões são ocasionadas pelo terreno, pelo gramado irregular. 1º de maio horrível, estádio Espanha, né, onde o Santos chegou a jogar contra o América Mineiro, se eu não me engano. O América Mineiro e mais uma outra partida pelo Sub-20. Gramado horroroso, muito ruim, no caso o estádio do Jabaquara. Então assim, era tenebroso para o Santos jogar esse tipo de gramado, não só para ele, mas para o adversário. Mas se você tem um adversário que está mais qualificado, ele vai vencer você em qualquer tipo de terreno. Então isso também foi um fator. Não, no caso, né, não definiu o time para o Sub-20, saía e trocava de treinador, de jogador. Não tem um estágio definido. Depois, quando começou a jogar mais o CT, até o time melhorou tecnicamente. Tanto é que a única partida que o Santos venceu em casa foi no CT, né? Rei Pelé, 2-1 sobre o Atlético Goianiense. Isso, no caso, fez uma diferença absurda para o Santos. Lesões ocasionadas muitas vezes pelo gramado, porque até tem uma matéria da Laura Marcelo muito boa em que ela aborda isso, né? Acho que é no Diário do Peixe. Fica aí a recomendação para vocês. Então isso tudo atrapalha, né? E no caso, o Campeonato Paulista Sub-20, né? Que acabou virando a menina dos olhos, a gente pode falar. O Santos conseguiu utilizar mais esses jogadores qualificados, os jogadores que têm mais tarimba, jogadores da categoria, né? Da nota máxima, né? De idade, por exemplo, o Ed Carlos, que o Santos trouxe do São Paulo, joga mais Campeonato Paulista, jogou pouquíssimo no Campeonato Brasileiro. O Juan joga mais no Campeonato Paulista, porque o Santos tem mais chance no Campeonato Paulista. O Lucas Barbosa jogou o Campeonato Paulista. O Lucas Pires, que é a grande novidade da base do Santos nesse ano, tem jogado o Sub-20. E no caso agora deve jogar mais até pelos aspirantes, ou pelo Sub-23 que está na Copa Paulista. Então, já era uma categoria de base sucateada por lesão, por falta de reforço, por demora, né, na resolução dos seus problemas e por estrutura. A estrutura do Santos é defasada, muito defasada. Não só em comparação aos times grandes aqui de São Paulo, às vezes até os médios estão numa situação de estrutura melhor. Clubes, por exemplo, de outros estados, que não são estados tão fortes quanto é o estado de São Paulo, também já estão numa situação até de goleada com relação ao do Santos, mas também por demorar para mexer na estrutura. Claro, não é só uma defesa falando assim, não tem culpa nenhuma. O Chip, no caso, eu já falei, faltou senso de urgência para ele em alguns momentos. Eu sei que o ideal, né, é deixar o jogador mais próximo da sua filosofia. Mas a gente sabe também que o torcedor ele vai ficar irritado uma hora. Por mais que ele sabe que a base, o primordial não é ser campeão, mas se você perde toda hora, é um problema. E aí você, no caso, né, o trabalho bom que você já teve em outra oportunidade no clube vai por água abaixo.
Então faltou um pouco de senso de urgência, né? Botar jogadores na posição certa, não na posição certa, mas na posição em que ele se sente mais confortável, mudar um esquema, evitar de perder de muito, ser muito kamikaze. Eu sei que muitas vezes ele também não tinha outra opção, porque acho que até um jogo até recente, uma goleada que o Santos sofreu contra o Inter, lá no Sesc, né? Lá em Porto Alegre. O Santos foi com 3 jogadores no banco. Então aí complica também, né? Mas faltou um pouco de senso de urgência. Às vezes acho que ele fez muitas experiências em alguns momentos críticos e valeu a cornetada, né? Muitas vezes do torcedor. Mas fica também esse alento, fica esse alento não, né? Fica essa grande charada. O que o Santos pretende? Porque o Santos precisa definir um plano, tá? Eu sei que é comum um jogador subir e descer, mas pô, 50% do elenco, às vezes 60%. O ideal do Santos, por exemplo, na minha opinião, ou vamos dizer assim, a formação ideal do Santos, foi até uma derrota que o Santos teve, mas foi a melhor partida, na minha opinião, do Santos, contra o Fluminense, lá nas Laranjeiras. O Fluminense, que é um time de uma categoria, da categoria sub-20, excelente, qualidade técnica acima da média para o futebol brasileiro. O Santos perdeu de 4-3, mas chegou a abrir 3-1. O Santos, nesse jogo, ele conseguiu reunir o Patati, o Lucas Barbosa, o Ed Carlos, o Juan e o Lucas Pires. 5 nomes muito importantes, talvez os 5 melhores nomes da categoria sub-20 do Santos. O Santos conseguiu alinhar eles novamente, acho que só em uma outra partida. Depois, nunca mais. Então, assim, daí você tem que ficar trocando jogador, daí você utiliza os reforços. O Santos também demorou para contratar jogadores para a categoria, né? Falei também desses reforços, tem outros vídeos aí, não vou repetir porque é muita coisa, já tá ficando longo, né? Então, até eles estrearem, até eles entrarem em forma, até ser regulamentado, demora. Então, ele teve alguns problemas por erro dele, o Chip teve, mas os maiores problemas foram ocasionados até pelo próprio Santos. O Santos precisa rever esses conceitos o quanto antes. Certo, pessoal? Grande abraço.